Bom dia, bom dia, bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos edifica, presença que nos faz andar por caminho de justiça, de retidão. É a presença do Senhor que nos ensina a sermos melhores a cada dia, a termos uma vida voltada a Ele. Você já falou com Deus hoje? Você já invocou a presença do Senhor hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá antes falar com Deus. Essa deve ser a nossa primeira ação diária, falarmos com Deus. Se o dia está corrido, acorda mais cedo, mas seja disciplinado para que a sua primeira ação do dia seja falar com Deus. Adore a Ele, exalte o seu nome, entregue os seus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. E nessa terça-feira linda e abençoada, do dia 29 de julho de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 29, onde a Bíblia vai nos dizer assim: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas ruína aos que praticam a iniquidade. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor, por meio deste verso, nos ensina o que vai nos edificar, o que vai nos fortalecer, o que nos fará alcançar os céus, e também nos ensina o que nos destrói, o que é ruína para nós, o que nos faz perecermos. Porque com Deus, meu caro ouvinte, não tem meio termo. Com Deus não existe neutralidade, não existe estado morno. Do estado morno ele diz, olha, antes frio ou quente, porque do morno vomitar-te-ei. Nós não podemos ser daqueles que ficamos em cima do muro. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou você escolhe o caminho de Deus, ou você escolhe o caminho da iniquidade. Deus, Ele sonda nosso coração, Ele esquadrinha nosso pensamento para dar segundo as nossas ações. Às vezes você pensa que Deus só observa suas ações externas. Não, Deus sabe tudo o que você pensa, Deus sabe tudo o que você sente, Deus sabe se as suas ações estão alinhadas aos seus pensamentos, às suas intenções. Porque às vezes você até tem ações do bem, mas será que as suas ações do bem é para que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, ou não será por interesse próprio? Eu vou fazer o bem a essa pessoa porque ela depois pode me ajudar nisso, naquilo. Nós precisamos fazer o bem sem pensar na recompensa humana, sabendo que quem nos recompensa é Deus. Fazermos para a glória de Deus. Então o Senhor, Ele é justo, Ele faz justiça em acordo com o nosso caminho. E qual caminho você tem escolhido? Deus, Ele opera juízo, e quando Ele opera juízo, todos nós aprendemos justiça. Deus é Deus justo, e o seu caminho é um caminho de juízo e de justiça.
Se você de fato está no caminho do Senhor, andando em acordo com a vontade dele, ele te fortalece, ele te sustenta, ele te guarda, ele te protege. Eu já não disse a você que o centro do propósito de Deus é lugar de proteção. Porque Deus, ele move todas as coisas a cumprir com os teus propósitos. Então obedeça ao chamado, ao propósito de Deus. Porque quando nós obedecemos e andamos em Deus, Deus, ele faz tudo para que os propósitos dele aconteçam. Então, no centro do propósito você está guardado. Portanto, o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, para os justos. Íntegros, aqueles que estão plenos, que amam a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. É íntegro. Não seja daqueles que, eu até faço para Deus, mas você está em Deus. Nós precisamos ser cheios de Deus, andar num caminho que agrada a Ele, porque é assim que o caminho do Senhor é fortaleza para nós, mas é ruína, é destruição para os que praticam a iniquidade, porque o caminho de justiça, Deus faz justiça, Deus faz juízo, e com Deus não tem meio termo. Ou você pertence a Ele, ou você pertence ao diabo. Não tem meio termo com Deus. Ou você se esforça todos os dias em estar na presença do Senhor. Claro, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas Jesus, ele quer ver em nós um esforço em não pecar. Quando Jesus chegou de frente àquela mulher que foi pega em adultério, que muitos queriam apedrejá-la, ele diz assim: mulher, alguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele replica: nem eu te condeno. Aquele que poderia condenar não condenou. Ele disse: nem eu te condeno. Mas ao mesmo tempo ele faz uma advertência, um alerta. Mas vais e não peques mais. O Senhor, ele quer ver em nós o arrependimento. E o arrependimento não nos deixa pecarmos mais. Quando nós reconhecemos Ele de fato como Senhor e Salvador, nós nos arrependemos e nos esforçamos, porque Ele já levou sobre si o pecado, as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz. Portanto, nós não pecamos mais. Nós nos esforçamos e nos libertamos desse pecado e nos esforçamos em não pecar mais. É isso que Deus quer de nós. É aquele que se esforça em caminhar por um caminho de justiça. A justiça do íntegro endireita o seu caminho. Quando nós vamos nos esforçando para sermos justos e íntegros no Senhor, o nosso caminho vai sendo endireitado. Deus, ele endireita as nossas veredas. Agora, mas pela sua impiedade cai o perverso, pelas suas escolhas erradas, por escolher ser dirigido pela sua carne, pelo mundo, pelo diabo, você vai à ruína. Nós precisamos ser resistentes ao diabo, resistente às coisas deste mundo. E somos nós que resistimos. A nossa carne deve resistir. Por isso Jesus vai dizer a Pedro, João e Tiago: olha, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos alimentar de Deus todos os dias a fim de fortalecer essa nossa carne a resistir às tentações do tentador, às opressões deste mundo. Nós precisamos resistir aos manjares e caminhar por um caminho justo.
porque o caminho do Senhor é fortaleza para aqueles que buscam a Ele diariamente. Mas aqueles que são nécios, imprudentes, aqueles que são levianos, aqueles que são como folha de bananeira, para um lado, para o outro. Um dia estão em Deus, uma semana fora. Um dia vão à igreja, depois ficam meses sem ir à igreja. Olha, com Deus deve haver firmeza, constância na fé. O caminho do Senhor nos pede constância, porque o Senhor vai dizer: a minha alma não se apraz naquele que retrocede. E aquele que lançou mão do arado não olha para trás, prossegue para o alvo sem olhar para trás. Nós precisamos caminhar por caminho justo, porque só assim seremos fortes, só assim seremos sustentados, só assim seremos guardados. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus Soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Deus. Deus, sê com a minha casa, sê com a casa desse ouvinte. Deus, sê com cada um que me ouve por meio do pão diário. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor sustente, que o Senhor proteja, que o Senhor guarde, conduza, Deus, em acordo com a tua vontade, o teu querer. Enche essa vida com a tua presença, Deus. O Senhor é o nosso Deus. Deus, nos reveste com a tua armadura para vencermos os dias maus. E ao vencermos, Deus, permanecermos inabaláveis, sem relaxarmos, mas inabaláveis na fé. Porque nós somos como os montes Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.